O que será que é biblicismo? Será que é uma acusação apenas dos católicos contra os protestantes ou dos liberais contra os protestantes? No vídeo de hoje a gente vai ver o que é biblicismo e por que nós não devemos aderir ao biblicismo em nossa interpretação bíblica. E nós estamos seguindo esse livro aqui do Matthew Barrett, A Reforma como Renovo, ou a Renovação da Reforma, tá? E, gente, no meio do livro ele tem umas... tipo uns excursos, né, umas digressões, né, que ele vai marcar graficamente aqui no livro, tá? E aqui logo no comecinho, aqui na página 21 ainda, a gente está no começo do livro, tem muito conteúdo aqui, ele vai colocar o que é o biblicismo e ele vai colocar 6 coisas que o biblicismo é e que nós precisamos evitá-lo a todo e qualquer custo. Portanto, é uma acusação legítima de alguns círculos evangélicos que caem nessa questão do biblicismo. Então, existe uma diferença entre ser bíblico e ser biblicista. E no vídeo de hoje você vai descobrir sobre o que é isso, tá? Então, gente, agradeço demais os comentários de vocês. Tem muita gente me procurando, falando que estão gostando desses vídeos sobre a renovação da reforma. E a gente vai continuar aqui, tem muita coisa boa. E eu agradeço a vocês. A gente está chegando quase aos 3 mil inscritos, que é um milagre. Eu trago sempre uma teologia um pouco mais profunda aqui. E, para mim, é uma surpresa. Eu sei que é pouca gente ainda, mas para mim é bastante, porque isso quer dizer que tem quase 3 mil pessoas interessadas em uma teologia um pouco mais aprofundada aí do que o básico que a gente está acostumado, né, gente? Então vamos lá, me ajudem a chegar a 3 mil inscritos, gente. Vocês lembram quando eu cheguei a 1.000 inscritos, eu sorteei nada mais, nada menos do que as Institutos de Calvino, porque o propósito aqui é realmente abençoar vocês. E quando nós chegarmos aos 3 mil inscritos, eu quero também sortear um outro excelente livro para vocês, não decidi qual ainda, estou pensando em como posso abençoar melhor vocês, porque vocês têm me abençoado demais no sentido de incentivar, de colocar bons comentários aqui. 99% dos comentários aqui são excelentes e muito motivadores. Agradeço vocês de coração mesmo. Então vamos lá, pessoal. 6 coisas que o Matthew Barrett coloca aqui. Lembrando que o biblicismo ele foi usado pela primeira vez lá no século XIX para algumas críticas com alguns círculos no meio protestante, e é válido aqui essas reflexões, tá? A primeira coisa, então, sobre o biblicismo, aqui no livro do Barrett, é que o biblicismo tem uma mentalidade histórica, uma mentalidade não histórica, ok? No sentido de nenhum credo, só a Bíblia, a gente não precisa de nenhuma confissão de fé, a gente não precisa de nenhum credo, de nenhuma estrutura teológica para nós interpretarmos a Bíblia. É como se a sabedoria tivesse nascido com o intérprete ele é soberano, ele é absolutizado, e isso, portanto, exclui a necessidade de um diálogo com a tradição da igreja. Tá? E isso não tem nada a ver com só a escritura, gente. Se nós pegarmos o ensinamento, e tem vídeos aqui no canal sobre só a escritura antes da reforma, na reforma e depois da reforma. Se nós pegarmos isso, gente, não tem nada a ver com só a escritura. Se é o solo ou no da escritura, tá? A escritura sem nenhum credo, na verdade, vai ser o credo do intérprete pessoal, quer seja ele consciente, quer não, tá? Então essa mentalidade histórica ou não histórica, ela é extremamente ruim para a interpretação bíblica, tá? E na verdade é uma manifestação de orgulho, né? Então eu não preciso de ninguém para ler a Bíblia junto comigo, eu não preciso de Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino ou qualquer outro teólogo do passado. Eu consigo interpretar a Bíblia da melhor forma possível, da forma mais adequada, da forma mais precisa, com maior profundidade, trazendo todas as implicações práticas do texto. Gente, isso é uma ignorância muito grande e um orgulho muito grande ao mesmo tempo. Tá? Então, primeira coisa aqui do biblicismo, que é essa tentativa. Com as 6 definições, a gente vai conseguir chegar a um quadro geral, tá? Mas, primeira coisa, o biblicista ele tem uma mentalidade não histórica, ele despreza os 2.000 anos de cristianismo, que nenhum reformador fez isso, na verdade, né? Segundo ponto é que existe um uso irresponsável de texto-prova. Então, o biblicista vai tratar a Bíblia como se fosse uma enciclopédia ou um dicionário, de pegar um monte de texto-prova isolado, fora do contexto, fora da narrativa, fora do cânon bíblico. Isso é muito importante ver no último ponto. Então, o biblicista ele faz um uso irresponsável de textos-prova para formular a sua tese. Tá? Terceiro lugar, o biblicista ele é antimetafísico. Existe uma tendência na filosofia século XX para cá de ser antimetafísica, mas o biblicista ele vai nessa corrente também, que é contra, então, o uso instrumental da filosofia para auxiliar e servir, ministrar aí para a teologia, tá? O que também ninguém na história da igreja fez uma coisa dessa, a não ser, sei lá, um ou outro lobo solitário aí. Mas nós sempre usamos a filosofia, o melhor da filosofia,
não, nunca de forma acrítica, nunca de forma ingênua, mas de forma ok, vamos ao ferramentário que esse pessoal está labutando para ter um conceito mais claro das coisas. Então, o biblicista ele é anti-histórico e anti-histórico e agora anti-filosófico, tá? Normalmente o unicista número 4, ele usa uma predicação unívoca, ou seja, normalmente ele entende que a linguagem das escrituras é unívoca, ou que uma coisa que surge com, ou que pelo menos é matizada mais por Duns Scotus lá no século 13, 14, né? Onde o que se diz sobre Deus na Bíblia é exatamente exaustivo sobre Deus. Tá? Na linguagem mais tradicional de Tomás de Aquino, nós dizemos que a linguagem da Bíblia é analógica, o que ela é verdade, ela é precisa, mas ela não exaure quem Deus é, tá? Porque Deus é infinitamente transcendente às nossas categorias humanas, então a gente tem aproximações analógicas, tá? Não somente de Deus, mas também do homem, né? Então a linguagem unívoca, bem ingênua, não no sentido mais filosófico do escotismo, né? Mas no sentido bem ingênuo, é normalmente uma das práticas hermenêuticas aqui do biblicista, tá? O biblicista normalmente ele tem uma visão restritiva da revelação, então só a Bíblia é palavra de Deus, enquanto despreza a revelação geral. Então, toda a tradição reformada protestante, nós temos aí 2 livros de revelação, né? O livro das Escrituras, revelação especial, e o livro da revelação geral, que é todo o universo, é toda a criação, reflete, proclama a glória de Deus, e portanto nós conhecemos Deus a partir do óculos das Escrituras, é claro, mas Deus fala na criação, tá? Então normalmente o biblicista ele tem uma teologia da revelação bem restrita, tá? Em sexto e último lugar, gente, ele vai dar muita ênfase ao autor humano, tá? E pouca ênfase na autoria divina, no sentido prático da coisa, né? Porque a autoria divina ela vai nos colocar num contexto canônico, onde você tem tipos e antítipos, onde você tem coisas simbólicas e seus cumprimentos reais e concretos em Cristo Jesus na igreja. Então, o biblicista ele não vai conseguir, ok, ele vai usar o método histórico gramatical de analisar o contexto histórico, de analisar a gramática do texto, mas normalmente ele não vai além disso para o contexto teológico, que é o contexto canônico das escrituras, tá? Então, todos esses elementos juntos vão colocar para nós primeiro, uma espécie de arrogância hermenêutica, uma espécie de ignorância linguística sobre como a linguagem funciona, e também uma ignorância bíblica, como a própria Bíblia funciona na sua estrutura teológica de ser um livro canônico composto de 66 documentos, tá? Que se interabitam o tempo todo, existe uma intertextualidade completa na Bíblia, né? A Bíblia se cita o tempo todo, portanto, fazendo essa teia canônica da teologia para nós. E também vai ser aí antitradição, tá? Nenhum reformador bateu em nenhum desses pontos, tá? Isso é completamente contrário ao espírito da reforma, todos esses pontos do biblicista aqui, tá, gente? Então nós precisamos ter um uso, dialogar com toda a tradição da igreja, ouvir a voz de todos os santos antes de nós e no nosso tempo também. A gente precisa fazer um uso correto e adequado e proveitoso da filosofia. E não cair nesse estreitismo cognitivo aí do biblicismo, tá? Então, o Matthew Barrett, ao expor aí todo o contexto da Reforma Protestante, ele vai fazendo essas digressões, mostrando que algumas coisas que a gente às vezes parece com a Reforma Protestante de nossos dias, na verdade, está indo muito contrário a isso. Os reformadores todos prezavam demais pela tradição e desenvolvimento histórico e recepção da Bíblia na igreja. Eles prezavam pela filosofia, eles prezavam pela revelação geral também, né? Todo o primeiro livro de Calvino das Institutas é Deus como Criador e depois Deus como Redentor, tá? E eles estão aí não fazendo uso responsável de texto-prova e assim por diante, tá? Levando em conta o contexto canônico, fazendo uma interpretação mais profunda das escrituras do que o biblicista ingênuo consegue fazer, tá? Então, gostou, gente? Quer mais textos sobre o biblicismo? Quer mais textos sobre Matthew Barrett? Vou continuar aqui no nosso canal. Tem muita coisa aqui. Cada página dá uns 10 vídeos, se for exaurir cada página, né? E tem outros livros, faz indicação de outros livros especificamente criticando o biblicismo de forma mais precisa, mas eu gostaria de
colocar essa a dica para vocês pensarem um pouco mais profundamente em como interpretar a Bíblia, tá? E não cair aí num nu da escritura, que ao meu ver é bastante problemático, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o like e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Agradeço você que está compartilhando, eu sei que tem bastante gente que compartilha, senão esse canal não teria saído dos 2, 3 inscritos, e eu agradeço, gente. Deus abençoe, até o próximo vídeo.